Boa noite. Os vereadores de oposição ao governo municipal na Câmara de Porto Alegre garantiram a 12ª assinatura necessária para a instalação de uma CPI para tratar do tema Instituto Ronaldinho Gaúcho. A assinatura que faltava foi da então vereadora Maristela Maffei, suplente que estava no exercício até ontem. Ela ocupava a vaga do titular Tony Proença, que retornou de uma licença em meio ao período deste afastamento. Mas ela já tinha aposto sua assinatura ao pedido de CPI. O presidente da casa, Mauro Zacher, do PDT, diz que o fato cheira a uma movimentação por política eleitoral, uma vez que a suplente é do PCdoB, partido de Manuela Dávila, principal adversária do prefeito José Fortunati no pleito de outubro. O próprio presidente Zacher encaminhou o pedido de CPI à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e a decisão sobre validade ou não da assinatura de Maristela Maffei deve sair na próxima semana. Há questões regimentais, questões legais e políticas envolvendo, ao fim e ao cabo, se vai acontecer ou não esta CPI. O objetivo dela é investigar convênios entre a Prefeitura de Porto Alegre e o Instituto Ronaldinho Gaúcho, uma ONG, uma organização não governamental. Segundo cálculos do ano passado, a entidade teria que devolver R$800 mil aos cofres públicos. A oposição diz que a investigação é necessária para apurar o destino dos repasses financeiros, se houve ou não malversação das verbas e quem teria se beneficiado de supostos desvios. Para especular as chances da instalação ou não da CPI, bem como a necessidade desta comissão de inquérito, está começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o vereador pelo PT, autor do pedido da CPI, Mauro Pinheiro. O vereador do PMDB, professor Garcia. A vereadora suplente do PCdoB, Maristela Maffei. E o vereador do PDT, Luciano Marcantônio. Vereador Luciano Marcantônio, o que é que o senhor tem em oposição a estes fatos? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do Conversas Cruzadas, um programa importante para a nossa cidade. Parabenizar aqui também a presença dos meus colegas vereadores, Garcia, Mauro Pinheiro, Maristela, Brito, meu amigo. Nós da Base Aliada estamos contra a instalação dessa CPI por alguns motivos. Principalmente o motivo político, pelo qual nos parece ser a motivação maior da oposição. É impressionante a movimentação que a oposição fez buscando essa assinatura e fazendo essa manobra depois da pesquisa onde a avaliação do governo Fortunati de bom e ótima surpreendeu positivamente a todos. Mais de 50% de bom e ótimo do governo Fortunati. Surpreendeu? O senhor não esperava isso? Foi um número tão alto, tão elevado e tão incomum num governo que nos deixou extremamente satisfeitos, né? Porque realmente a gestão do governo ela está repercutindo na opinião pública de uma forma verdadeira e isso nos alegra muito, nos alegra muito. Após essa pesquisa de opinião, mostrando a avaliação fantástica do governo Fortunati em Porto Alegre, houve uma manobra legítima, onde o vereador Tony Proença, ele pede uma licença de até no mínimo 6 dias pelo regimento e assume a vereadora Maristela, do PCdoB, uma vereadora combativa, e assina a CPI. Assina uma CPI em relação a um instituto que a própria prefeitura já vem há mais de 2 anos, já tomou todas as posições em relação a investigar o próprio instituto. A prefeitura, na sua tomada de contas do instituto, isso iniciativa da prefeitura, avaliou que sim, que existe erro na prestação de contas do instituto, colocou o instituto em dívida ativa, né? Devolveu os recursos para o governo federal e cancelou o convênio. Ou seja, e mais ainda, a prefeitura passou todas as informações para o nosso poder da polícia, né? O instituto está sendo investigado pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, ou seja, todas as medidas corretas, responsáveis,
transparentes que a Prefeitura tomou em relação ao Instituto dão tranquilidade para a base aliada tomar essa medida de não apoiar a CPI. Por que nós vamos ter uma CPI no ano de eleição se os órgãos competentes que a sociedade elegeu e reconheceu perante a lei para investigar, estão investigando? E a Prefeitura, que tinha o dever de fiscalizar, que tinha o dever de acompanhar todo o trabalho do Instituto, ela cumpriu toda a sua parte. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que essa CPI é uma CPI puramente eleitoreira, puramente com o objetivo de desgastar um governo que está realizando grandes obras, um governo que está com grande aprovação junto à opinião pública, e o PT, a oposição, eles querem criar agora uma cortina de fumaça para desgastar. Por que o PCdoB não apoia a CPI em relação ao Ministério dos Esportes? Por que o PT não apoia a CPI dos transportes no governo federal? Por que o PT não apoia a CPI no governo do Estado em relação aos pedágios? E agora que a CPI é aqui. O PT, quando foi governo, nós propomos como oposição, quando o PT era governo em Porto Alegre, uma CPI no SUS. E o PT usou a justiça para barrar essa CPI. Lá, quando o PT era governo, está aqui, Marcelo Danelli e Juarez Pinheiro, colegas do Mauro Pinheiro. Agora querem CPI em ano eleitoral em relação ao Instituto que foi seriamente, rigorosamente fiscalizado, cobrado pela Prefeitura de Porto Alegre. Ou seja, não houve omissão nenhuma, não houve falha nenhuma da Prefeitura de Porto Alegre. Por isso, essa CPI tem uma única justificativa, é eleitoreira. Na questão que seria o mérito, eu aqui só posso falar em tese. O mérito da CPI, que seria demonstrar irregularidades no Instituto, a Prefeitura reconhece, e há coincidência nisso aí, de que realmente havia problemas, tanto é que o senhor está relatando correções. Reconhece, existem problemas na prestação de contas, são atitudes da Prefeitura há 2 anos atrás, foi rescindido o convênio e o Instituto está sendo cobrado pela Prefeitura e foi colocado na dívida ativa. Muito bem. Brito, para esclarecer regimentalmente, o artigo 219, o período de licença para tratamento de interesse, ele só é possível, do ponto de vista legal, se for no mínimo 6 dias. Então, o Tony tirou uma licença de no mínimo 6 dias e retorna no meio. A atitude do vereador Tony, ela criou um impasse regimental, porque a vereadora Maristela, ela só poderia ter assumido, através desse pedido de licença do vereador Tony, que forçaria o vereador Tony a ficar fora de no mínimo 6 dias. Se ele retorna no meio, cria um impasse regimental e nós não sabemos agora se os atos da vereadora Maristela terão validade mesmo anterior ao retorno do vereador Tony. Quem vai definir isso é a Comissão de Constituição e Justiça e a Procuradoria da Câmara. A vereadora Maristela, ela demonstra uma ânsia por essa CPI. Eu gostaria que o partido dela também tivesse essa posição lá no Congresso pedindo uma CPI no Ministério dos Esportes, onde inclusive teve envolvimento de uma carta numa secretaria do Rio Grande do Sul, onde está o nome da deputada Manuela. Vocês têm que ter essa mesma vontade, esse mesmo desejo, pedindo a CPI. Eu lhe ouvi, peço respeito. Eu lhe ouvi. A senhora tem que saber ser criticada. Nós vivemos uma democracia. Assim como a senhora pede uma CPI aqui, tem que pedir lá no Congresso para investigar a deputada Manuela e o ministro dos Esportes do seu partido. Assim como o vereador Mauro Pinheiro pede a CPI aqui, tem que pedir no governo do Estado, tem que ser coerente. A CPI dos pedágios, por que o PT não deixa ela acontecer? Por que o PT barrou uma CPI do SUS em Porto Alegre quando foi governo em Porto Alegre? Até aqui. E outra coisa, 2 milhões veio do governo federal do ministro Tarso Genro. Quem indicou o Instituto Ronaldinho formalmente foi o ministro da Justiça Tarso Genro. A Prefeitura entrou com R$51 mil. E o governo, e o ministro Tarso Genro entrou com 2 milhões não foi quando era ministro da mil. Educação? Da Justiça. Ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Era recurso do Pronace. E quem montou o plano de trabalho que o Instituto Ronaldinho tinha que aplicar aqui foi o Ministério da Justiça. Território da Paz e tudo mais. Onde o ministro Tarso Genro era o que capitaneava o Ministério naquela ocasião. A Prefeitura que fez foi fiscalizar o projeto e fiscalizou e cobrou em agosto de 2010. A Prefeitura fez uma auditoria em agosto de 2010, nós estamos em 2012. Deixa eu fazer uma pergunta para objetivar aqui.
de uma forma rigorosa. Qual é o passo, neste momento... Ano de eleição, fazer a CPI, vereador Garcia neste momento, extremamente competente. Neste momento, as 12 assinaturas estão lá e ainda estão valendo. E a CPI está por acontecer. Tecnicamente correto? É isso que está... A Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar se a assinatura da vereadora Maristela vai ter validade. Hoje, a assinatura da vereadora Maristela ainda não tem validade. A CCJ que vai avaliar. Hoje continua as 11 assinaturas. Exatamente por essa questão regimental que o vereador Tony voltou antes do prazo que ele pediu. E a vereadora Maristela só poderia assumir se o vereador Tony ficasse 6 dias fora. E outra coisa, o vereador Mauro Pinheiro entrou com requerimento sem retirar o requerimento anterior. Também feriu o regimento no artigo 94. Então, existem duas maneiras que a oposição, no encaminhamento das 12 assinaturas, feriu o regimento da casa.